E aí pessoal, beleza? Aqui é Juninho, paz do Senhor, bem-vindos ao primeiro MOP, que é a minha humilde opinião, e vou falar hoje sobre algo polêmico. Na verdade, não sei se o conceito correto é polêmico, porque eu acredito que uma coisa ela é polêmica quando ela tem dois ou três pontos de vista diferentes sobre uma mesma opinião, ou quando determinado assunto abre brecha para argumentação porque ele não está conclusivo. E o assunto de hoje é a ideologia de gênero. Eu acho que não tem polêmica nenhuma nisso, porque o conceito ele é irrefutável, não tem o que debater. Mas é a modinha, né, dos assuntos do momento. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. E ele é tão difícil de explicar que eu vou colocar do lado aqui uma lousinha para poder colocar a explicação de forma que a grande maioria dos acéfalos entenda o que quer dizer ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Enfim, vamos para a vinheta e a gente fala sobre esse assunto. Bom pessoal, ideologia de gênero é um conceito que tem sido lançado aí, mas na verdade ele não tem fundamentação. Agora, por que é importante falar sobre isso? É o assunto do momento na TV, é o assunto do momento debatido em salas de aula, salas de aula de colégios, de universidade, é uma coisa que tem sido debatida nas redes sociais, e nós como igreja protestante temos a finalidade de protestar. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é gênero, para a gente entender se de fato sobre esse gênero é possível lançar uma ideologia diferente do que já se conhece. Então eu vou colocar do lado para vocês aí o conceito básico do que é gênero. Então, gênero, conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Também pode ser entendido como tipo, classe ou espécie. Os defensores do conceito de ideologia de gênero, eles alegam que o gênero é na realidade uma construção social. Os que defendem esse tipo de ideologia, eles dizem que não há a separação na realidade entre masculino e feminino, mas que isso é algo que todo ser humano, ele é ser humano. Mas a sociedade e as suas influências constroem nele o tipo de gênero com o passar dos anos, conforme ele vai amadurecendo, chegando à sua maturidade. Também conhecido como identidade de gênero. Então vamos lá. A gente viu que gênero é conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem, ou a mesma característica, são o mesmo tipo, mesma espécie, mesma classe. É como se então admitisse que a ideologia de gênero ela determina a partir de dado momento que uma espécie pode ser na verdade outra. É como, vamos falar abertamente, o que estão dizendo é que, por exemplo, o menino pode nascer menino, homem, e o seu sexo não é definido pelo seu órgão sexual masculino, mas é definido pelas suas influências, as suas preferências e os seus sentimentos e a sua psique ao longo da sua maturidade. Ou seja, se ele nasce menino, nasce lá com o pintinho, mas ele nasce menino, e dependendo da influência que ele tem ao longo da sua infância, ou das suas experiências com o colégio, ou do tipo de criação que teve, se de repente ele cresceu numa casa que tinha mãe, avó e irmãs, isso molda a personalidade dele de forma feminina. Então a ideologia de gênero prega que esse menino pode entender que nasceu em corpo de homem, mas na verdade é uma mulher. Olha isso. Só que o gênero, ele está ligado com a origem, a criação. E isso é a ciência que está dizendo, eu não entrei ainda na base bíblica. A ciência fala que existem diferentes classes. Existe o masculino e o feminino, existe o macho e a fêmea. E aí o gênero nós temos vários, nós temos gênero cultural, artístico, nós temos gênero musical, temos gênero alimentício. Por quê? Porque existe a diferenciação da estrutura. Exemplo, gênero cultural artístico. É como você produzir sons de forma melódica, e aí a gente entende que o nome disso é música, e você produzir sons de forma melódica, mas dizer, não, isso é escultura.
Mas eu estou ouvindo sons. Não, mas para mim é escultura. Porque isso esculpe uma ideia de musicalidade. É como se eu pegar um quadro, eu pego um quadro pintado por Monet, e aí eu não digo que ele é impressionista, eu digo que ele é cubista. Mas o tipo de arte é diferente. É como se eu pegasse um quadro pintado e aí eu mostro uma pintura e digo, isso aqui a partir de agora eu entendo que isso é música. Porque eu vendo esse quadro, forma-se melodias na minha cabeça. Cara, gênero é gênero. Gênero musical. Eu ouço um CD de pagode, aí alguém chega pra mim e fala assim, o que você tá ouvindo? Tô ouvindo rock. Por quê? Porque pra mim é rock. Isso aqui pra mim soa rock. Isso no meu conceito é rock. Mas é pagode. Gênero alimentício. É como eu pegar uma garrafa de coca e falar assim, gostosa essa bebida. Não, não é bebida, esse é um doce. É como se eu pegasse uma fruta e eu quisesse comer ela junto com arroz e feijão dizendo que ela é um legume. É como se eu pegasse uma verdura e quisesse fazer uma gelatina dela dizendo que ela é fruta. É como se a banana dissesse, a partir de hoje eu sou repolho. Mas, cara, são gêneros diferentes. Essa diferenciação, ela é científica. Ela está ligada às células, isso é genética. E a Bíblia fala disso também. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 25 diz assim, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja bem que Deus fez tudo de acordo com a sua espécie. Então eu não posso pegar um peixe e dizer a partir de hoje ele é mamífero. Eu não posso pegar um réptil e dizer a partir de hoje ele é ave. Isso é uma das muitas coisas também que quebra a teoria da evolução, que a gente veio do macaco e que uma ameba evoluiu para um animal que vivia na terra e depois um outro animal evoluiu para um que voa. Isso tudo é absurdo. Então, gente, ideologia de gênero, para quem está ouvindo isso na TV, ou para quem viu o filho perguntar, ou entrou numa discussão em família, ideologia de gênero não existe. O gênero não está relacionado a uma ideia, a uma formação cultural. Você não pode nascer menina e de repente a partir de um certo momento você dizer, não, a partir de agora eu sou menino. Ah não, mas cara, há quem diga que nasce assim. Não nasce assim, não nasce assim. Geneticamente, cientificamente, a ciência defende de que as pessoas nascem o que elas são. É muito melhor você admitir que de repente a partir de dado momento você escolheu ser uma coisa diferente do que você realmente é, do que dizer que você nasceu daquele jeito. É como a pessoa nasce homem. A partir de certo momento ela pensa assim, mas eu sempre me senti como mulher, sempre gostei de coisas de mulher, sempre tive preferências de mulher. E aí, na verdade, eu sou uma mulher, mas eu nasci num corpo errado. Cara, isso pra mim, desculpa, mas isso pra mim é você afrontar Deus, dizendo que Deus errou. Isso você tá dizendo pra mim que Deus te fez errado. Que ele criou um monte de corpo masculino, não distribuiu os espíritos, ele falou, ops, coloquei uma mulher dentro de um rapaz. Ah, peraí. Então, só para os irmãos entenderem, ideologia de gênero não existe. Gênero, ele é gênero e acabou. Ninguém nasce uma coisa e vai se mudando através da história. Eu era menino até os 5 anos, aí comecei a ter preferência de menina, e aí na verdade percebi que eu sou mulher. Gênero é gênero. O que passar disso são escolhas feitas pelas pessoas indo contra a criação natural das coisas. E eu não estou dizendo isso como evangélico nem como protestante agora, mas isso é cientificamente comprovado. Existe cromossomo X, cromossomo Y, não existe cromossomo W. Olha só, Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus aqui, cara, estava dando uma aula definitiva sobre biologia. Você não pode ir no espinheiro e colher uva, porque lá não é vinheira. Você não pode ir nos abrolhos e você esperar colher figo. Você vai achar figo na figueira. A biologia é definitiva. Não existe criar uma nova espécie e surgir de uma outra coisa. O que se diferencia são raças.
O ser humano é ser humano, seja ele negro, seja ele asiático, seja ele caucasiano, seja ele albino, seja o que for. Humano é humano, o que se diferencia são raças. Homem é homem, seja ele um homem negro, um homem asiático, um homem russo, seja ele um homem albino, seja ele um homem indígena, homem é homem. Não existe diferença, não existe nova espécie. Aí você fala, mas e os hermafroditas? O hermafrodita é um acidente biológico, tanto que você não pode pegar 2 hermafroditas, fazer o cruzamento entre eles para nascer um terceiro hermafrodita. Por quê? Porque não se multiplica esse tipo de espécie, isso é um cruzamento, isso é um acidente biológico na formação do corpo. Nada além disso. Então, irmãos, queridos amigos, não existe ideologia de gênero, não existe. O gênero é aquilo que ele é. Não pode a banana dizer, a partir de hoje eu sou repolho. Não pode você ouvir um CD de pagode e jurar de pé junto que é música clássica. Tá? Não existe uma girafa e falar assim, a partir de hoje eu sou um tubarão. Não tem isso. Ah não, mas eu sou uma girafa, mas sempre me senti um tubarão. Vai lá, vive embaixo d'água, então tenta respirar. Ok? Então, essa é a minha humilde opinião sobre algo que não devia nem ser debatido. Mas, se você assistiu até aqui, quero te agradecer. Você me ajuda clicando no curtir, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber outros vídeos. Eu vou colocar mais assuntos polêmicos sobre isso. Tá? E que você repasse isso para outros colegas seus que você também não concorda com a ideologia de gênero, mas talvez não tenha tido alguns argumentos para debater. Então envia lá para ele assistir isso aí. E qualquer dúvida, coloca nos comentários, me manda pergunta. Enfim, participa, compartilha com a galera, me ajuda a continuar com esse canal, com esse projeto. E que Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus.